Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Esporte Goiás, que está começando no meio da semana com muita informação de bastidores, porque os nossos times seguem com baixas e também com vindas novas de jogadores. O Sampaio Corrêa se prepara para um jogo difícil contra o Vila Nova, inclusive já viaja amanhã, segundo a programação oficial do time. O Moto Clube de São Luís joga contra o Cavalo de Aço e aí é um tido clássico maranhense, né? Até porque os dois adversários, tanto o Moto Clube quanto o Cavalo de Aço, já vêm se enfrentando em finais e semifinais do Campeonato Maranhense, né? Há um bom tempo, então é um gostinho assim, que deixa com um sabor especial. Lembrando que o Moto Clube venceu a primeira partida do início do turno em casa por 2, empatado, na verdade, o jogo foi empate em 1-1. Também tem o Juventude Samas e o Marcinho Guerreiro, rapaz, que está feliz sim com o desempenho do time, com a vitória conquistada, mas que segue na luta para conseguir chegar numa pontuação ainda maior e finalmente entrar no G4 da competição do Grupo A2. Tudo isso e muito mais ao lado de Tadeu Nunes, é claro, mas depois do recadinho da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E o Juventude Samas se reapresentou lá em São Mateus, no seu CT, no estádio lá de São Mateus, na segunda-feira e iniciou sua fase de preparação para jogar já no final de semana. Quem conversou com a gente ontem, a gente colocou aqui o atacante Cris, né, o iluminado, porque tá lá, a bola não pode acertar o cara que vai entrando de qualquer forma no gol, tá ajudando muito o Juventude Samas, assim como o atacante Edayan. Mas também vamos ouvir o comandante técnico, né, o Marcinho Guerreiro, que parece que finalmente conseguiu implementar o que ele sabe de melhor em um time, que é a parte do sistema defensivo do time. A gente sabe que os trabalhos de Marcinho Guerreiro focam principalmente na parte defensiva. Depois que ele consegue estabilizar e montar uma base sólida defensiva, ele começa a trabalhar a parte do ataque e muitas vezes é a defesa que vem salvando o Juventude Samas, como aconteceu inclusive nessa última partida. Mas o Marcinho Guerreiro, ele conversa com a gente agora. Mais uma vitória importante, fora de casa, diante do Tocantinópolis. Uma equipe também que é uma equipe qualificada, como eu falei, com jogadores experientes. Então, assim, já são 2 vitórias seguidas, né? Uma contra o Guarani, que era o líder, de 2-0, dentro de casa. Essa contra o Tocantinópolis. Então, assim, a equipe deu uma melhorada em todos os aspectos, né? Erramos menos, né? A gente vem trabalhando com o grupo que a gente tem, né? Um grupo qualificado, um grupo bem reduzido. Mas o mais importante, que a gente chegou aos 12 pontos, né? Então estamos em quinto na chave, né? A gente está ali na briga, né? Vamos fazer um jogo fora de casa agora, diante do Paragominas, também que é uma excelente equipe, né? Mas a gente vem de 2 vitórias, como eu falei, essa confiança, essa autoestima dessa equipe, então assim, aumentou, né? E a gente vem trabalhando e trabalhando muito, né? E agora é ter tranquilidade para a gente ir lá em Paragominas, né? Eles vêm do empate, né, contra o Palmeiras, então assim, a gente precisa ir lá para a gente conseguir um grande resultado e se manter na briga, não, e entrar no G4 para classificação. Ele fala principalmente de errar menos, né? Um time muito mais consistente defensivamente. E Tadeu Nunes é aquela coisa que a gente fala, boa tarde, e assim, tem que dar continuidade e sequência no trabalho para ver e colher os frutos um pouco mais à frente. Já existia uma certa pressão, né, de bastidores e de torcida, já não serve, Marcinho Guerreiro não serve. Realizamos a 9ª rodada, né? Foram 9 jogos, o Marcinho Guerreiro foi responsável pela montagem do elenco também, e o resultado está vindo. É a continuidade que o técnico precisa ter para conseguir um resultado legal, né? Interessante no time. Boa tarde, audiência, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa é a palavra-chave, né? A continuidade de um trabalho. Mesmo no momento difícil que o time do Juventude passou, beirando ali a última colocação, a penúltima colocação, e houve sim uma pressão. Apesar de ser um time novo, apesar de ser um time que não tem ainda aquela pressão de uma torcida gigante e tal, mas a falta de resultado, ela incomoda, tanto o profissional como os diretores, como o chefe, né, do time. Isso incomodou, mas aí foi a grande sacada da diretoria do Juventude, segurar o Marcinho na crise. Até mesmo porque já dizia, né, que
mar calmo nunca faz bom marinheiro. Então o Marcinho ele conseguiu superar esse momento. O time do Juventude, como ele falou, está errando menos porque está se comportando melhor dentro de campo. A consciência tática está evoluindo cada vez mais e a tendência é o Juventude, né, começar a vencer. São 2 vitórias consecutivas, vai jogar fora de casa. E lembrando que o Juventude tem 12 pontos junto com o Moto, né? O Moto está em quarto, o Juventude em quinto. E em terceiro lugar, o Imperatriz com 14 pontos. Ou seja, uma vitória do Juventude, um empate ali ou uma derrota do Imperatriz, o Juventude deve passar também o Imperatriz. Então, são os 3 maranhenses na briga pela classificação. Uma outra peça que vai conversar com a gente agora aqui é o zagueiro Betão. O zagueiro Betão teve o contrato renovado na quinta-feira, 48 horas antes da partida do Juventude Samas, e corria o risco de não acontecer a renovação por conta de uma outra proposta. A gente sabe a qualidade técnica do zagueiro Betão, ele entra no time para ser não só titular, mas o capitão e um dos líderes, mas foram acordados, né, os dois lados se entenderam, tanto o atleta quanto o clube, inclusive na parte financeira, e o zagueiro Betão permanece no Juventude Samas, já jogou no final de semana e o contrato é estendido até o final da temporada, e ele conversa com a gente sobre essa importante vitória e resultado fora de casa. A gente de 2 vitórias consecutivas, estava precisando dessa vitória para dar confiança para o grupo. Eu acho que a gente começou a jogar a Série D, a gente sabe que é um campeonato bastante difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu essas 2 vitórias agora, que nos dá uma confiança maior. Falar um pouco da nossa defesa ali atrás, eu acho que a gente vem se encaixando, né, no momento certo. Graças a Deus são 2 jogos sem tomar gol, isso traz uma confiança para a defesa e para o grupo todo, né. Lá na frente está resolvendo também, e aqui atrás a gente segura. Minha expectativa para o jogo de domingo é uma expectativa muito boa. A gente, como falei, a gente está bastante confiante, vamos em busca da terceira vitória consecutiva. E muito confiante no meu grupo, muito confiante que a gente vai chegar lá, fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória e dar uma sequência boa na nossa caminhada, uma nossa classificação. Fala firme, né? E fala, é um dos responsáveis também pela sustentação defensiva ali na parte de trás, junto com o Wallace, né? O Wallace ex-motoclube, e são peças importantes no setor defensivo, que é o que o Marcinho Guerreiro preza muito e é o forte do técnico, né? Eu acredito muito quando o Juventude pensou em trazer o Marcinho, eu acho que o Betão também colaborou muito, né? Porque o Marcinho trouxe o Betão para o Motoclube em 2018 e o Betão foi um dos jogadores fundamental para a conquista do título. Então o Marcinho já conhece muito bem o Betão, né? Já trabalharam quando o Marcinho ainda foi jogador, eles jogaram junto no Ceará. Então é um jogador que ajuda muito dentro de campo e fora de campo com a sua liderança. Outro jogador fundamental, a gente trouxe ontem aqui, é o volante Doda. Doda estava retornando de suspensão, mas com certeza é titular absoluto no Juventude Samas. Essas são as informações do Juventude Samas, que está fazendo uma campanha do início do retorno em diante, vem mostrando o seu futebol, vem mostrando que consegue sim e vai disputar uma vaga na fase de classificação até o final, porque afinal de contas faltam 6 rodadas ainda e o número da pontuação do Juventude Samas e do Motoclube, por exemplo, é totalmente igual, só perde nos critérios de desempates. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube de São Luís e também Sampaio Corrêa. Estamos de volta e mande mensagem pra gente. Final de semana a gente sempre sabe que rola aquele futebol amador, aquela pelada descontraída. O que você está achando do seu time, do Motoclube, do Sampaio Corrêa, do Cavalo de Aço, do Juventude? Fica à vontade. Eu e Tadeu Nunes aqui vamos estar disponíveis, lendo suas perguntas e respondendo, obviamente. O telefone é 989-8585-6928 e o Instagram é o @esporteguará. Tadeu, agora vamos de Cavalo de Aço, que nós temos aqui uma imagem de um contrato de um jogador, né, que está chegando. Ontem a gente veio anunciando aqui, já pode colocar na tela, inclusive, por favor. Ontem a gente veio aqui e falou sobre a chegada do Thiago Félix, né? Ele é um zagueiro de 28 anos e hoje mais um jogador foi apresentado oficialmente lá pelo lado do Cavalo de Aço. É o João dos Anjos da Silva Filho, de 34 anos, e ele é atacante. Segundo a assessoria do Cavalo de Aço, é um jogador bem experiente que vem para somar forças na parte ofensiva, uma vez que o time está tendo alguns problemas, né? A gente comentou aqui que o Adalto, ele pediu rescisão do time por problemas pessoais, não só ele, né? Outros 2 jogadores também pediram rescisão de contrato por problemas pessoais também. Aí na rodada passada, por exemplo, o Léo Paraíba, que é um dos principais atacantes do clube atualmente, sentiu uma lesão, não foi para campo, e eu acho que
a diretoria está tentando reformular o elenco no meio do caminho, né? No meio da fase de classificação. Importante que até agora não afetou o desempenho do time dentro de campo. E nem pode afetar. Esse Joãozinho, ele é do futebol paraense, né? Porque aí tem o Charles Guerreiro, que é paraense, tem o próprio Samuel Cândido, então eles estão muito voltados para o futebol paraense. E nós já tivemos, o próprio Imperatriz já teve alguma experiência com atletas oriundos do Pará. Esperamos que ele venha para vestir a camisa do Imperatriz e que demonstre algo melhor do que os que estão lá têm para demonstrar. Porque o Imperatriz precisa de jogadores que chegam para resolver a situação. E o Motoclube de São Luís, né, segue um pouco mais tranquilo, uma semana mais leve lá no CT do Motoclube, porque a gente sabe que tem mais ou menos umas 2, 3 semanas, alguns resultados não estavam vindo, e a gente sabe que perder ou não deixar de somar pontos dentro de casa é uma situação complicada. O Motoclube é um clube gigante e não tem que bater cabeça numa fase de classificação do grupo A2, que na minha opinião, sigo falando aqui, é um dos melhores elencos na teoria dentro do grupo. Venceu dentro de casa, uma vitória muito importante contra o líder, até então o líder da competição, que é o 4 de julho, com o gol de Ted Lowry. Quem conversou com a gente pós-jogo ainda foi o técnico Carlos Ferro, falando da importância desse resultado. O que potencializa o trabalho são vitórias, né, de alto rendimento, sempre eu falo isso. Mas foi uma semana difícil, né, realmente, e a gente precisava dessa vitória para dar alavancada aí dentro da competição. As quatro entradas no time, né, foi um diferencial, né, lógico, porque são jogadores em potenciais, jogadores com histórico competitivo muito bom. E só agregou valor à vitória, ao projeto e dentro da competição. Não ganhamos nada, estamos numa situação de briga, de colocação dentro da tabela. Essa vitória nos impulsiona, mas a gente tem que ter muita atenção e trabalhar durante a semana para encarar o Imperatriz. Trabalhar durante a semana, né, seguir a semana de treinamento, de preparação, porque já tem um jogo difícil também contra o Cavalo de Aço. Com o Cavalo de Aço é uma briga entre maranhenses, mas principalmente em fincar sua bandeira em definitivo dentro do grupo A2. Eu imagino que esse jogo contra o Cavalo de Aço seja um jogo assim divisor de águas, porque o Cavalo de Aço vai se isolar na terceira colocação, podendo ir à segunda colocação, ou dependendo do resultado, até mesmo tentar beliscar uma primeira colocação ali, e se distanciando do Motoclube, que é o 4º colocado. O Motoclube perdendo e o Juventude vencendo o seu jogo, o Motoclube automaticamente sai do grupo A2 e o Juventude passa a ser esse concorrente pela 4ª vaga. Exatamente. É um jogo muito complicado e que pode realmente definir, né, quem vai brigar pelo que ali na competição. Eu acho que o pensamento antes do jogo ele é fundamental também. Se você se lembrar a entrevista do Uds, quando o Imperatriz vinha para São Luís, nós estamos indo lá para jogar um clássico, nós estamos indo lá para pontuar, nós não vamos ir para São Luís e voltar sem nenhum ponto. Então eles vieram aqui com autoconfiança, eles vieram com vontade de jogar. Então esse desejo também tem que partir do Moto, já que vai jogar lá em Imperatriz. Nós vamos jogar para vencer, nós vamos nos impor. Porque assim, se a gente for falar de peso de camisa, a camisa do Moto sobra no grupo que está disputando. Mas o que resolve é dentro de campo. O Lucas Huck é uma peça que deve ajudar muito, vai dar muito equilíbrio ao time do Motoclube. Agora o Motoclube também precisa criar como está criando e principalmente finalizar, né? Você não pode só criar, você tem que finalizar. Fazendo gols, aí sim jogar no setor defensivo mais equilibrado e subir na boa. É uma promessa de um grande jogo. O Imperatriz vai sair para o jogo também, não vai dar essa oportunidade para o Moto, não vai facilitar as coisas para o Moto. O Moto tem que entender que vai jogar diante de uma grande equipe também. E depois da partida, né, a gente comentou aqui na segunda, mas principalmente na terça, que quando foi oficializado, o zagueiro André Penalva já não faz mais parte do elenco do Motoclube, pediu a rescisão de contrato e, assim como eu comentei ontem, vou repetir novamente, existia um acordo sim entre o atleta e entre a diretoria do clube, que em caso de uma proposta melhor, o zagueiro seria liberado sem nenhuma de forma de compensação e assim, sem o clube querer prejudicar o atleta, dizer, não, continua com a gente seguir na competição. Sim. E assim, existia esse acordo, então foi um acordo que foi cumprido por ambas as partes. Mas é uma baixa significativa, né? Muito, porque ele chegou, já vestiu a camisa e já jogou, né? Falo chegar porque ele já vinha treinando, então essa era a expectativa. Esse acordo poderia ser antes ou poderia ser mais lá na frente, mas infelizmente pro Moto foi logo depois de uma estreia. Estreou bem, conseguiu dar conta ali, fez um bom jogo, até quando ele teve força física mesmo, fez um bom jogo ali do lado do Anderson. E o Moto tem o Rodrigo Barreto, tem o Anderson Cearense e tem o Kevin também. São 3 bons jogadores, 3 bons zagueiros. Precisa ter a confiança agora e ver quem o Carlos Ferro vai escolher para jogar e saber se o Moto vai ao mercado para trazer outro jogador também. Mas de antemão, o Moto tem 3 jogadores que
quem for escolhido ali, eu acredito que vai fazer a dupla com o Anderson e vai se jogar bem. Aproveitando que a gente está falando do Motoclube, a gente vai aproveitar para atender aqui. Pode deixar aqui na tela o telefone e o WhatsApp aqui do Esporte Goiás. A gente vai aproveitar para responder duas perguntas que se tratam da parte ofensiva do Motoclube. A primeira foi do Nielson, ele perguntou para Tadeu. Tadeu, se jogar com o Márcio Diogo, né, que é o Marcinho que a galera conhece, é o ideal ou não nesse momento? Porque segundo ele gostou do que viu no jogo contra o... Agora, final de semana contra o 4 de julho, e ele viu que ele não sentiu falta do Márcio Diogo. E está perguntando se entrar com o Márcio Diogo é uma boa opção ou não. O Márcio Diogo ele é um jogador diferenciado tecnicamente, ele também é um cara muito inteligente. Ele é primordial quando ele tiver condições de jogar. Então, para mim, ele tem que começar jogando. Claro que vai ter uma outra partida que ele vai ser substituído dependendo da forma que o contexto que a partida exigir. Mas o Márcio Diogo, ele é jogador sim, para ser titular do Motoclube durante toda a competição da Série D. Tanto é que ele estava palavrado com o Sampaio Corrêa que ia jogar a Série B. Só não foi para o Sampaio porque houve a mudança de treinador e o treinador preteriu trazer outros atletas. Por isso que o Sampaio não mais fechou com o Márcio Diogo. Mas o Márcio Diogo, com certeza, ele é jogador para jogar e contribuir muito no setor ofensivo do Moto. Na minha opinião, assim, só tira o Márcio Diogo de campo caso ele peça para sair e não tenha mais condições físicas, porque é um cara que realmente desequilibra, não à toa, nas últimas partidas em que atuou, vinha sempre sendo o destaque da partida no setor criativo. A outra pergunta é da Fátima, perguntando assim: olá, Galdense e Tadeu. O Moto venceu, mas não me convenceu. O que está acontecendo com o Wallace Lima e quem pode substituir ele para ser aquele matador, aquele camisa 9? Oi, Fátima, boa tarde. Realmente o Wallace não fez um grande jogo, né? Ele precisa agora, para ter continuidade de jogo, ele precisa entrar e jogar contra o Imperatriz. Para ele fazer gol, vai ter que ter essa sequência. A gente não pode também, se bem que ele já vinha jogando mais 2 partidas atrás, a gente não pode também crucificar o atleta por 1 ou 2 partidas. Nós sabemos a qualidade dele ter no Motoclube, tem essa semana toda de treinamento. Eu acredito que no próximo jogo contra o Imperatriz, mesmo sendo o jogo que o Moto deva criar menos, então ele vai ser importante, porque a oportunidade que surgir para ele, clara de gol, ele vai ter que guardar. Então a titularidade do Wallace Lima vai passar muito por esse jogo contra o Imperatriz, que eu acredito que ele vai entrar jogando ainda. E a gente vai para um rápido intervalo, né? Mas o telefone está aí, o próximo bloco é Sampaio Corrêa, então fica à vontade, você, torcedor boliviano, manda sua pergunta, seu questionamento sobre o Sampaio Corrêa e vamos aqui responder de imediato. Vamos para um rápido intervalo e na volta estamos com o Sampaio Corrêa. Rapaz, deu a louca aqui na técnica antes da gente voltar e ter uma matéria, mas Sampaio Corrêa, e ontem teve um jogo muito interessante que afeta diretamente o Sampaio Corrêa, que foi entre o Brusque e o Curitiba. E a Marlene Dias tem as informações, além de falar também pra gente um pouquinho de como estão os jogos da próxima rodada. Na partida de ontem da 4ª rodada adiada da Série B, o Curitiba empatou com o Brusque e perdeu aí a chance de assumir a liderança pela primeira vez. O Coxa não fez uma grande partida, mas conseguiu se defender bem. Correu riscos apenas no início de cada tempo. Por outro lado, o time não teve um dia muito inspirado e só conseguiu realizar uma finalização, e ainda sem perigo. Já o Brusque pressionou na reta final e chegou a marcar com Alex Juan, mas a arbitragem marcou o impedimento em um lance bem duvidoso. O Curitiba, agora com a mesma quantidade de jogos, tem 29 pontos e está a 1 ponto do líder Náutico. O Brusque, fora do G4, está na 6ª colocação com 24 pontos, 1 ponto a mais que o Sampaio Corrêa. A partir da próxima sexta-feira inicia a 16ª rodada do Brasileiro e o nosso Tubarão Maranhense enfrentará no sábado o Vila Nova em Goiânia às 21h30. É um empate que foi muito bom para o Sampaio Corrêa, porque o Brusque é o 6º colocado, o Sampaio Corrêa é o 7º. Caso de vitória do Brusque, o Brusque ele ia ampliar a vantagem do Sampaio Corrêa, ao invés de ficar com seus 24 pontos, ia para 27 pontos, e aí começa a dar uma distanciada de uma rodada. Lembrando também que esse jogo que aconteceu ontem foi um jogo adiado da 4ª rodada, do início da competição, foi colocado ontem, e vamos dar início à 16ª rodada já a partir de sábado.
Um empate bom para o Sampaio Corrêa, né? Que permanece ali pertinho do Brusque, que é o 6º e do 5º colocado. E tem um jogo difícil contra o Vila Nova, mas o Vila Nova ele é apenas o 16º, 17º colocado na tabela, Tadeu. É um jogo importante do Sampaio, né? O Sampaio vai ter mais espaço para contra-atacar, do jeito que o Sampaio está vendo treinado, do jeito que o Sampaio foi preparado para essa Série B. Então é muito importante a volta do Pimentinha, recuperar a autoconfiança do Zé Mário pela esquerda, o Eloy também chegando. Então o time do Sampaio, aos poucos, está sendo aquele time que o torcedor já sabe de cor e salteado, como dizia o outro, né? Esse time que vai encarar o Vila Nova. A volta do Pimentinha também é muito importante, porque ele vinha, né, joga um jogo, joga um sim, um não, um sim, um não, e isso faz com que o jogador acabe que perca um tanto de confiança, né? O ritmo de jogo dele não é constante. O ritmo de jogo é importante, ainda mais fora de casa, né? Que o adversário tende a jogar com a bola, tende a querer amassar, que é um jargão agora que está muito popular no futebol, amassar o adversário nos seus domínios. E o Pimentinha é esse jogador que é essa válvula de escape. Agora não pode também só pegar a bola e lançar lá no Pimentinha e o Sampaio não ter aquele jogo apoiado, né? Os jogadores de trás, os volantes, o próprio meia, não chegar próximo do Pimentinha para ter essa tabela. O Luiz Gustavo vai ser importante na triangulação. O time do Sampaio precisa, o Luiz Gustavo acho que não joga, o lateral Alisson, né? O time do Sampaio precisa ter essa ultrapassagem também dos laterais, não ficar só torcendo para o confronto 1 contra 1 dos seus extremos, ou o próprio Jean Silva pelo lado, Pimentinha pelo outro, ou o Roney também. Então, esses jogadores vão precisar ter ali uma dobradinha com o companheiro para criar superioridade numérica pelos lados e essa bola não ser alçada por ser alçada na área. Essa bola, apesar do cruzamento, ela tem que ser direcionada ao Ciel, porque toda bola que o Ciel está pegando, ele está conseguindo. Ou ele faz gol, ou ele leva uma jogada muito perigosa para o Sampaio Corrêa. Justamente sobre o Ciel, enquanto a gente está acompanhando os melhores momentos que está rolando na partida aí contra o Brasil de Pelotas ainda, o Ciel, artilheiro do Sampaio Corrêa, né, vem marcando gols, isso é induvidável, mas um ponto que eu quero botar aí para questionamento é assim, dos 4 últimos gols do Ciel, 3 foram de bolas paradas, né? Então, assim, dentro da área ele não está sendo tão efetivo e um dos motivos é a bola não estar chegando tão legal para ele como vinha chegando. Eu acho que aquele último passe pro atacante, né? A bola chegar mais redondinha, para dar mais aquela condição, porque a gente sabe que o contra-ataque do Ciel é muito rápido. Quando ele puxa para a esquerda e corre, dificilmente pega ele. E olha a idade dele, né? Tem uma idade já um pouco avançada, com quase 34 anos, se eu não me engano. Então, assim, ele vem sendo muito efetivo de bolas paradas, mas naquele 1 contra 1 não vem sendo tanto quanto do início da competição. Ele era um jogador, ele se especializou sendo o segundo atacante, aquele jogador que caía nas beiradas e tinha centralizado, né? Com a idade, que ele tem até mais de 34 anos. Com a idade, foi chegando, o Ciel, ele começou a jogar mais próximo da área, começou a jogar centralizado. Então, não que o time vai jogar só em função do Ciel, que eu não concordo que um time, só se o número 9 for um Ronaldo Fenômeno, um cara diferenciado, eu não concordo que um time jogue só em função de um atacante. Tem que criar mecanismo para ele também ser acionado, mas tem que ter outras variações táticas de contra-ataque ou de até lance o time propondo o jogo, tem que ter outras variações também ofensivas. Então o Sampaio Corrêa, e quando ela chegar lá, ele tem que guardar. Mesmo sendo bola parada, ele está demonstrando ser muito efetivo nas cobranças de falta e de penalidade que vem ajudando o Sampaio Corrêa. O Sport Goiás vai ficando por aqui nesta quarta-feira. As informações que o Sampaio Corrêa viaja amanhã à tarde já para o jogo de fora contra o Vila Nova. O Motoclube também viaja na quinta-feira, só que em direção à Imperatriz, no interior do estado, para jogar um difícil jogo contra o Cavalo de Aço, um clássico maranhense no grupo A2 da Série B. O Sport Goiás vai ficando por aqui, então até amanhã.